Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Biográfico, a 16ª edição. E hoje nós temos a honra de receber aqui a Keila Martins. Boa noite, Keila. Boa noite. Keila é médica, né, atua com a medicina ampliada pela antroposofia também, né, Keila? Uma estudiosa da antroposofia. E ela faz parte do Grupo 8 de Formação e Aconselhamento Biográfico da Escola Livre, Formação e Estudos Biográficos de Juiz de Fora, Minas Gerais. E hoje aqui ele vai apresentar para nós a biografia de Leonardo da Vinci, certo, Keila? Certo. Então, nada mais, nada menos do que Leonardo da Vinci, essa grande celebridade, né? Essa grande persona aí da história da ciência de toda a humanidade. Então, por favor, Keila, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Luca. Obrigada aí a todos pela oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouco, né, a respeito dessa biografia, assim, que atrai tantas pessoas por diversos motivos. E é óbvio que a antroposofia também tem, a gente tem coisas para falar acerca dele e que estão muito relacionadas também com coisas que o Steiner falou. Eu vou projetar aqui, Luca. Então, eu coloquei essa frase dele, né? Quem segue uma estrela não olha para trás, porque a impressão que a gente tem quando a gente vê a biografia dele é justamente isso, que ele era alguém que estava sempre seguindo a estrela e que em nenhum momento ele pensou em olhar para trás e desistir dos objetivos dele e da veneração que ele tinha pelo conhecimento e pelo aprendizado. E também nessa questão dessa postura que ele tinha diante da vida, né, de se colocar sempre como um aprendiz. Bom, um pouco do contexto aqui, o Leonardo da Vinci, ele vai nascer quando está finalizando a Idade Média. Então, ele nasce em 15 de abril de 1452, e o contexto mundial era justamente esse, né? A queda de Constantinopla, fim da Idade Média. Então, a gente está em um período de transição para a Idade Moderna, que vai se seguir aí pelas grandes navegações e todas as transformações que essas grandes navegações trouxeram, né? Transformações do conhecimento em si, um movimento intenso político, cultural. O mundo se vira para o antropocentrismo. Então, o homem ele volta a estar no centro. Tem muito do humanismo. Existe uma separação entre a ciência, né, e a religião. O mundo vai caminhando para isso. Ele nasce em Anchiano, que é um vilarejo na comuna de Vinci, na província de Florença, na Itália. E assim, é um pequeno vilarejo, uma natureza muito exuberante. Florença era assim um centro de efervescência, uma base sólida mercantil. Então, uma cidade bastante importante, onde muitas coisas aconteciam e que vai se tornar mais para frente um centro cultural extremamente importante, onde muitas pessoas que revolucionaram o conhecimento, a cultura, a arte, tiveram ali presentes e foram contemporâneos. Então, assim, é o lugar certo, o momento certo, o período certo, né? Aqui é um mapa falando sobre os lugares onde ele morou, a gente vai ver mais para frente. E aqui um pouco das raízes familiares. Então, assim, a família do pai dele era uma família de tabeliães, pessoas que, de geração para geração, o filho primogênito, ele ia desenvolver as atividades dos pais. Então, tudo começa até onde conseguiram rastrear com esse Sir Michel da Vinci. 20 é o lugar de onde eles vieram, né? O avô dele era o Antônio da Vinci. Ele optou por ter uma vida mais tranquila e não ser um tabelião. Então, ele queria viver no campo. A Lúcia era a avó dele. E aí, o pai dele era o primogênito, que era o Sir Piero da Vinci, que escolheu ser tabelião. Então, assim, escolheu seguir a profissão da família.
E o filho primogênito de Ser Piero, ele era o Leonardo, que foi um filho considerado ilegítimo, ou seja, nasceu fora do casamento. Ele não era casado com a mãe do Leonardo, ele teve um romance com ela e ela ficou grávida, e aí o Leonardo nasceu filho ilegítimo. E isso tem algumas consequências para a vida dele, que a gente vai ver mais para frente. A mãe dele, a princípio, seria uma jovem camponesa órfã, que foi morar com a avó, mas aí, com 15 anos, foi morar com a avó, porque a mãe morreu. Mas aí, logo depois, a avó morreu também, e aí ela ficou sozinha para cuidar do irmão, acabou se envolvendo com o pai dele, e aí mas eles não chegaram a se casar. O nascimento dele foi anotado pelo Sim. avô, né? Nascer um filho ilegítimo, fora do casamento, não significava ser simplesmente, né, se tornar um intruso em uma família que se estabelecia. Mas, assim, a pessoa, como eu coloquei nessa frase aqui, né, ela sentia que fazia parte do mundo, mas que não pertencia a esse mundo. Então, cria essa ambiguidade que vai permear a vida inteira do Leonardo. Do primeiro setênio dele, né, eu coloquei aqui que o significado do nome é leão forte, isso aqui eu já falei um pouco também. Como ele era um filho ilegítimo e o pai dele era um tabelião, então, geralmente, essas pessoas, por conta de haver divergência no status e na confiabilidade, eles não assumiam filhos ilegítimos em nenhum período da vida deles. Então, assim, o pai dele, ele se casou com outra pessoa cerca de 8 meses depois do nascimento do Leonardo. A mãe também se casou. Então, nesse primeiro setênio, onde é um momento que a vida ela está muito voltada para a família, Leonardo ele ficou permeando entre duas famílias. E ele tinha uma referência do tio dele, que era o Francesco, de uma pessoa que dava muita atenção para ele. Às vezes eles passavam horas e horas andando pelas fazendas, observando a natureza. Então, assim, foi realmente uma referência na vida dele, principalmente durante o primeiro e o segundo setênio. O tio dele teve muita importância e esse contato com a natureza, essa observação da natureza, experienciar a vida no campo, na natureza, observando tudo que acontecia, foi muito importante e ajudou muito o Leonardo nesse desenvolvimento da observação, da, da experiência com a natureza, do acreditar no que a natureza pode trazer para a gente por métodos observacionais. Na primeira lembrança dele, o que a gente encontra nos escritos, ele fala que ele estava deitado no berço dele e aí um pássaro entrou e pegou a cauda e tocou nos lábios dele e bateu várias vezes, abrindo a boca dele. E ele passa a vida inteira, né, procurando entender como que era o voo dos pássaros, o que o ser humano poderia fazer para conseguir voar também. Aos 4 anos, um terrível furacão atingiu o campo e ele ficou bem, assim, isso é algo que impressiona. Ele tem muitos desenhos relacionados, assim, a uma Florença inundada, ou às vezes uma paisagem mais destruída também. Isso aqui é um desenho que ele faz aos 21 anos, e você vê que tem aí esse vale do Rio Arno, que é o lugar onde ele foi criado e que marcou muito ele. E ele tem outros desenhos, que são desenhos mais ou menos assim, nesse formato, também relacionados a alguma paisagem de inundação, destruição. E outra coisa que ele sempre fez foi estudar as águas, o movimento das águas, como que poderia ser feito para poder desviar fluxos para que não tivesse mortes, por exemplo, em guerras e tudo mais. Então, ele tinha uma paixão muito grande pelos pássaros e pelas águas, né? O controle das águas. Aqui é falando um pouco sobre isso que eu já falei, então vou passar rapidamente. No segundo setênio, daí o avô dele falece e a madrasta dele também falece. Ele tinha um bom relacionamento com a madrasta dele. E aí o pai dele já vivia viajando bastante, era um pai bem ausente, assim. E
ele aproveita e já fica definitivo em Florença, e ele fica um tempinho só, e depois ele resolve levar o Leonardo para poder morar com ele. Nesse período ele tem 13 anos, ele já faz alguns desenhos, e esses desenhos dele são considerados desenhos muito bonitos e muito realistas. Então, há partes em que eles falam que os coelhos, os gatos, os cachorros que ele desenhava eram muito realistas e pareciam que estavam saltando do papel. Nesse período também, ele pintou um escudo que o pai dele conseguiu uma encomenda e levou para ele. Ele coloca pedaços de animais ali naquele escudo, porque tinham falado que queriam um escudo assustador. Então ele faz uma pintura e ao mesmo tempo ele coloca insetos e tudo mais. E aí quando ele mostra para o pai dele se assusta. Daí ele vira para o pai e fala: então o escudo ele cumpriu o seu objetivo. Era para ser um escudo, então precisava afastar as pessoas. Isso é uma marca dele de fazer coisas diferentes que não foram feitas ainda. A irreverência também é muito marcante na vida dele. E aí, em 1466, aos 14 anos, o pai dele, que já era famoso assim, na cidade como tabelião, já tinha feito alguns negócios e algumas documentações com Verrocchio, apresenta Leonardo para Verrocchio, e Verrocchio gosta muito dos desenhos dele, e ele pode entrar como aprendiz no ateliê de Verrocchio. Verrocchio era um artista que ele era muito generoso, tinha muitos aprendizes e tinha uma arte muito colaborativa. Então, muitos aprendizes colaboravam e trabalhavam juntos ali. E ele aceita Leonardo no ateliê dele aos 14 anos. Aos 10 anos, o rio Arno inundou Florença. Isso aqui é um pouco do que eu já tinha falado também. E essas imagens, né, de ficar desenhando águas em movimentos, Florença inundada, também é bastante marcante na vida dele. Pássaros, caverna, água, fenômenos da natureza, o próprio rio Arno. E Florença está em expansão comercial, os mecenas também estavam ali provendo recursos para que os artistas pudessem trabalhar, né? O pai dele, como eu já disse, é um tabelião importante. O tio dele se casa, então também ele vai ficar mais distante do tio. E todos falam que ele era um aprendiz muito encantador, que ele se tornou amigo de todas as pessoas lá no lugar onde ele trabalhava. Logo nos primeiros tempos, ele começou a ficar muito tempo dentro do ateliê, ele dormia no ateliê, os anos lá no ateliê não foram fáceis, ele muitas vezes tinha que dormir no chão, mas ele era muito persistente e muito dedicado, então quando ele queria aprender alguma coisa ou se encantava por alguma coisa, ele estudava muito profundamente. Depois, aos 15 anos, quando ele se torna, um ano depois dele se tornar aprendiz, né, ele tem acesso a obras que o Verrocchio estava fazendo. O Verrocchio, ele fazia alguns serviços que eram como empreitadas, então ele pegava os desenhos ou o projeto de algum arquiteto e ele ia lá como um empreiteiro e construía toda a obra. Uma das obras marcantes foi essa lápide, né, com padrões geométricos, porque é o primeiro momento onde Leonardo ele tem contato com a geometria. Já que ele era um filho ilegítimo, ele não teve direito à educação formal, então ele não foi para a escola para aprender latim, para aprender grego e aprender as ciências. Então, assim, lá no Verrocchio foi onde ele teve a grande oportunidade de ter contato com diversos conceitos e aprendizados, e todas as vezes que ele tinha essas oportunidades, ele se dedicava profundamente. Então, foi a primeira vez que ele se dedica à geometria, nesse momento onde ele tinha 15 anos. Aí depois, no primeiro nó lunar, ele vai trabalhar na monumental obra de engenharia, que seria colocar uma esfera de 2 toneladas no topo da cúpula projetada por Brunelleschi. E foi muito importante esse trabalho na vida dele, porque ali ele pôde se aprofundar na perspectiva, se aprofundar no que era a fundição do cobre,
na parte de óptica e geometria é onde ele tem os primeiros contatos, e aí depois, durante a vida inteira dele, ele vai pesquisar sobre óptica, inclusive até nos momentos onde ele tinha já pouco tempo e onde ele já estava muito mais velho, ele se dedica a aprendizados sobre o olho humano e sobre a geometria. E ele chamava, né, de espelhos de fogo, que são os espelhos ópticos. Ele aperfeiçoou, então, seus estudos, né, se dedicando também à anatomia e à habilidade de aplicar a luz e a sombra. E aí, quando ele se aprofunda nesses estudos de luz e sombra, é onde ele vai aplicar a técnica de chiaro oscuro e vai ter os primeiros momentos aí onde ele vai se dedicar, né, ao que se torna a grande técnica que ele criou, que é o esfumato. Então, aqui o primeiro nó lunar dele, onde ele participou integralmente e de uma maneira muito forte, né, durante essa construção do Duomo de Santa Maria del Fiore. Então, é realmente muito bonito, uma obra arquitetônica bem avançada, e onde ele teve a oportunidade de aprofundar os estudos e de ter os primeiros contatos aí com a parte mais científica. No terceiro setênio é o momento em que a pessoa vai para o mundo, né? E aí, em 1472, aos 20 anos, Leonardo se torna um mestre. Geralmente levava-se 11 a 13 anos para se tornar mestre, mas Leonardo, em muito menos tempo, ele conseguiu se tornar um mestre e se tornou mestre na Guilda dos Pintores. E daí ele já vai ajudando o Verrocchio e vai aparecendo alguns traços, né, do que é a sua obra e a obra que ele traz para o mundo, né, o jeito Leonardo de fazer as coisas, porque a obra dele vai se individualizando. Então, quando ele ajuda a pintar o batismo de Cristo, ele vai fazer um anjo, né, que é esse anjo da esquerda. Então, ele escolhe a perspectiva mais difícil para se fazer, ele vai fazer os cabelos de uma maneira diferente, e tudo que ele fez no quadro trouxe muito mais realismo. Então, assim, nesse momento, muito se falou que ele estava ali superando o próprio mestre. E aí, depois que ele ajuda a pintar esse quadro, dada a repercussão que teve e tudo mais, o Verrocchio, ele deixa de assinar pinturas. E aí ele vai se dedicar mais à escultura e a outras artes que ele pratica, mas ele deixa realmente de pintar. O Verrocchio foi uma referência extremamente importante na vida dele, então foi com o Verrocchio que ele teve acesso a toda essa parte do aprendizado, mesmo da ciência, né, e da arquitetura. Ele sempre foi apaixonado por arquitetura, e é alguém, assim, por quem ele tinha muita gratidão. Foi realmente um encontro, o Verrocchio uma referência para ele, como um pai para ele, na verdade. Aí o quarto setênio, de 21 a 28 anos, que é a alma da sensação, né? Esse desenvolvimento da alma é uma fase em que há muitas experimentações, e aos 21 anos ele volta a 20, ele faz o registro daquelas paisagens que eu mostrei no início e que vão ter muito a ver com aquela primeira infância dele. Dificilmente ele fala dos seus sentimentos, mas tem alguns registros, e aí ele tem um registro que ele escreve: eu na casa de Antônio, estou contente. Então ele está contente por voltar àquela casa onde ele viveu ali sua primeira infância, junto com aquela família que existia ali cuidando dele, que no caso era avô, a avó e o tio dele, né? Então, assim, sempre permeado, né, como eu já falei, águas, vales, rochedos, tudo isso muito presente na obra dele. Nesse setembro também ele vai pintar a Anunciação, e aí nessa obra fica muito claro, né, todo assim o detalhe que ele tem com a obra, essa necessidade que ele tem de colocar a perfeição na obra dele. A parte da anatomia, ele sabia muito da anatomia, tinha estudado muito já sobre anatomia, então nas obras dele ficava muito claro isso.